Isso é coisa espiritual ou falta de entendimento? A nossa Bíblia Sagrada é realmente um livro exemplar. Com certeza a Bíblia é um livro a ser seguido. Ela desperta a curiosidade e aguça o ouvido. É na Bíblia Sagrada que encontramos o supremo bem. Ela é um santo livro e como ela, outro igual não tem. Essa frase foi uma rainha inglesa que falou, e agora estou reproduzindo devido ao seu valor. Já os neófitos se apropriam de algo que na Bíblia está, e sem entender já querem pregar, e até diz que ele é o tal. Nisto lamento e pergunto, isso é coisa espiritual ou falta de entendimento? Iremos transcrever alguns enigmas que vale a pena mostrar, temas enigmáticos que os profetas falaram e está escrito no santo livro que chamamos de Bendito, pois ele nos mostra o caminho da salvação. Vamos deixar que a própria Bíblia destaque cada questão, e se ela responder, só o que se pode dizer é muito obrigado. Os fatos até podem, como muitos pensam, estarem ultrapassados, mas com certeza garanto que não estão. São mentes vazias que não pensam um único momento. E assim digo, isso é coisa espiritual ou falta de entendimento? Iremos aprofundar o assunto que nos foi proposto. Iremos deixar a Bíblia Sagrada se revelar. E não será sorte e muito menos azar. Iremos apenas se aprofundar nas Escrituras. Experimentaremos o amargo como também a doçura. E isso terá que ocorrer até o expirar da alma. Contudo, temos que prosseguir e com muita calma, quando abordarmos fato por fato, orientados pelo Santo Espírito para sermos mais exatos, para não entrarmos em tormento e na dúvida dizermos: isso é coisa espiritual ou falta de entendimento? A doutrina das línguas estranhas na igreja é uma coisa que ocorre e vem do passado. Dizem que os apóstolos deixaram esse legado, que agora foi transformado em doutrina. Tenham muita atenção no que se ensina, para não cair em armadilha ou em arapuca. Se tiver dúvida, não vá colocar sua mão em cumbuca, dizendo que fala língua angelical, e quem não fala é porque não é crente em nenhum momento. Então pense aí, isso é coisa espiritual ou falta de entendimento? O tema sobre línguas estranhas ou língua dos anjos, que há muito vem se divulgando dentro de igrejas. Veja muito bem como isso se maneja, para não proceder de maneira errada. Será que já entendemos essa charada que transforma o ser humano em um santarrão? Muitos estão seguindo sem direção, divulgando coisas que ele não sabe e nem quer entender. Dizem, é coisa espiritual, é somente crer e esperar o momento. Mas pense aí, isso é coisa espiritual ou falta de entendimento? A verdade precisa ser apurada. No contexto de língua angelical, tenha muito cuidado pensando que é o tal, que a língua dos anjos você sabe falar. O que houve em Atos 2 eu vou explicar. Ouça muito bem, vamos dar uma olhada no que está escrito. Não foi língua de anjos que foi falado, isto nunca foi dito. Foram línguas estrangeiras das 17 nações que estavam ali. E sem estudar, os apóstolos falaram para eles ouvir naquele momento. Isso é coisa espiritual ou falta de entendimento? Atos 2 demonstra muitos ocorridos da profecia. O apóstolo Pedro descreveu o tema, vou aprofundar. Prepare tua mente e, por favor, não venha se escandalizar. O que ocorreu foi uma manifestação espiritual, movimento que originou o que se conhece por pentecostal. As línguas dos anjos naquele dia passou bem distante. Nenhum dos apóstolos falou ou escreveu, e isso é aberrante. Muitos pregadores falam dessa forma só para aparecer. Ninguém nunca falou língua de anjo por um só momento. Então, isso é coisa espiritual ou falta de entendimento?
Preste atenção no que Cristo falou sobre esse tema. São estes sinais que irão acompanhar todo aquele que crê. Em meu nome efetuarão vários milagres, só para tu saber. Expulsarão demônios, e isso será um imenso sinal. Falarão novas línguas, não a dos anjos, para ser o tal. Pegarão em serpentes, e o veneno da cobra não irá te matar. E se sem saber tiver enganado e veneno beber, não lhes fará mal, porque creem em mim, eu vou socorrer. Também os doentes, os que creem em mim, irão se curar. Pense aí um só momento. Isso é coisa espiritual ou falta de entendimento? Para os bibliólatras que nesse momento estão de plantão, por um só momento parem um segundo e prestem atenção. Defesa de fé é uma ilusão para a tua crença. Se não defender, tome muito cuidado, você vai para a prensa. Deus nunca falou como não ordenou defesa de fé. Isso é invenção para justificar o que cada um quer. São dogmas humanos que estão aprisionando o senso comum. Mas estou triturando e irei triturar, e isso será um a um. A bibliolatria que muitos utilizam será esmagada por um momento. E digo, isso é coisa espiritual ou falta de entendimento? Senso comum dentro das igrejas vive a propagar. O que está escrito na Bíblia Sagrada é tudo verdade. Eu tenho certeza que tudo da Bíblia é veracidade. Esquecem que o Mestre, Cristo Jesus, mandou examinar. E todo o exame tem algo a subtrair ou a acrescentar. Quem não fazer isso nas Escrituras está enganado. É um tolo cego e que pensa ser também exaltado. Não sabe o que diz e sai propagando. Isso é espiritual. Fala sem pensar, com a sua mente cauterizada. Mas pare um momento. Isso é coisa espiritual ou falta de entendimento? Com Deus não se brinca e também não se zomba, razão pela qual Deus é um fogo consumidor. Esse evento que ocorreu, pense aí, lhe peço, por favor. Prestem atenção, pois irei falar do batismo de Cristo Jesus. Nas águas do Jordão, lá foi batizado o homem da cruz. Foi João Batista quem efetuou esse mandamento. Quando Cristo Jesus foi batizado, espere um momento. O Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba. Como já mencionei, não estou brincando, de Deus não se zomba. Espírito não tem, como nunca teve, forma corporal. Ponha sua mente para pensar só por um momento. Isso é coisa espiritual ou falta de entendimento? Nesse mesmo dia que ocorreu o batismo de Cristo, uma voz bradou, vinda do céu, já vou revelar. Este é meu filho amado e a ele vocês devem escutar. O senso comum diz que foi Deus quem falou com a voz humana. Não está escrito que foi Deus quem falou, você se engana. Deus não complica, também não explica, não é sua função. O cabra enganado e também preguiçoso é que faz confusão. Quando não sabe explicar, vem logo o jargão. Isso é espiritual. Sem saber o que diz, fala o que não deve e não há contento. Eu, no entanto, pergunto, isso é coisa espiritual ou falta de entendimento? Leia e examine em todo tempo a Bíblia Sagrada. Seja consciente, não seja demente e nem ocioso. Nunca descanse e procure saber, não seja orgulhoso. O que não saber, seja então humilde para perguntar. Isso não diminui ninguém, pode acreditar. Isso demonstra que a pessoa já tem boa maturidade. É cidadão que busca saber também a verdade. A fruta só presta para degustar quando está madura. E o pregador que tem humildade, sua vida é segura. Ele já sabe que não é o tal nem por um momento. E isso não é coisa espiritual, é somente falta de entendimento.